Agora a gente vai para as alturas, grandes altitudes. Dá uma olhada nessa imagem aí. Vai pular do avião, está aqui do nosso lado. Pode segurar a imagem? É o Marcos Morandi. Ele é capixaba, faz saltos, como eu disse, de elevadas altitudes. Pode segurar a imagem, Marcos? Enquanto isso, você podia dizer para a gente, aquele salto ali, você estava a que altitude? Primeiramente, quero agradecer o espaço, é muito bom e é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez. Aqueles saltos giram em torno de 30 mil pés. 30 mil pés, desculpa a nossa ignorância, dá quantos mil metros? Em torno de 9.200 metros ou 9,2 km, né? É um ambiente inóspito, totalmente fora do convencional, normalmente a baixas temperaturas, que chegam até menos 50 graus Celsius, o ar é rarefeito. Por isso tem aquela máscara? A máscara é justamente para poder fazer efeito contra a maior ameaça que nós temos num ambiente como esse, que é o fenômeno da hipóxia. A hipóxia é a formação de bolhas de nitrogênio na corrente sanguínea que podem fazer com que o paraquedista perca a consciência ou até mesmo falecer. Esse tipo de atividade representa muito para mim. Nos últimos 4 anos eu venho desenvolvendo um projeto que chama-se Vivendo um Sonho, quando o céu não é o limite, aonde eu faço incursões e saltos em lugares diversos no mundo, aonde os cenários são desafiadores. Esse cenário aí qual é? Esse aí, o cenário em si, na questão topográfica, não é tão desafiador, mas na altitude sim. Isso é no West Tennessee. Os saltos a que eu me refiro são perto de mar, Alpes, como agora recentemente eu fiz sobre os Alpes suíços, franceses, aonde você realmente acaba tendo a oportunidade de colocar em prática todos esses fundamentos que são consolidados ao longo de uma longa trajetória. Marcos, você já pulava aí a 2.000, 3.000 metros, por que pular mais de 9.000 metros? Qual a diferença? Por que isso? E pular em altitudes tão elevadas assim? Na verdade, é um grande desafio, porque o paraquedismo, apesar da gente pouco falar, é um esporte de elevado risco, onde o que vai garantir uma relativa área de conforto para nós e uma vida longa e segura na prática do esporte é uma evolução constante, uma regularidade e aplicação dos fundamentos, que são fundamentos desenvolvidos ao longo de gerações. Nós temos aí a metodologia aplicada, que é da United States Parachute Association, USPA, que o Brasil importou e nós temos grandes talentos aqui no Brasil também. Quer dizer, não é qualquer um que pode fazer um salto desse, né? Não, você tem que ter uma base. Eles exigem em torno de 250 saltos. Porém, dependendo da cultura que o paraquedista tem e da exposição, eu recomendaria um número maior. Eu queria falar, essa imagem que a gente está vendo ali, se preparando, ele está fazendo o nome do pai, qual a sensação na hora de pular, na hora de saltar? Na verdade, é uma sensação indescritível. Até hoje, eu acho que ninguém conseguiu consolidar em palavras o que nós sentimos quando estamos no ar. Dá dúvida? A questão não deixa... Não dá dúvida, né? O que acontece é que a gente não pode esquecer dos riscos iminentes. Eu não considero uma área de saltos um parque de diversão como muitas pessoas consideram. Eu tenho origem militar. Na minha época de jovem, foi quando eu iniciei a minha trajetória. Fiquei parado durante décadas por causa de outras prioridades na minha vida. E agora eu venho acelerando o processo nesses 4 anos com mais de 1.600 saltos em cenários desafiadores. Ou seja, esse tipo de salto é para mim um grande exercício para consolidar os fundamentos que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo. Isso que vocês estão vendo agora, por exemplo, já é uma segunda fase nesse salto. De cabeça para baixo. Head down, que nós chamamos, onde a origem desses saltos foi feita por militares. Essa é a única equipe no mundo. Eu também já saltei na Suíça com uma outra equipe, mas que tem a permissão, Mário, para poder usar esse equipamento. Você até chegar ao chão demora quanto tempo? E a que velocidade você atinge ali? Num salto conservador, a gente atinge em box position, que nós chamamos, em torno de 200 milhas, dá mais de 300 km por hora. Essa posição aí? Essa é a hora do comando, onde, independente de eu realizar, o paraquedista realizar os voos angulares, que são os mais velozes, eu me dedico a 3 modalidades, que é o free fly, onde você consegue voar em todos os ângulos em torno do seu eixo, e o speed fly, que é a velocidade, o tipo de treinamento onde a gente
no meu caso, eu ultrapasso 500 km por hora no ar. Você já falou da segurança, assim, claro que a pior coisa que pode acontecer é o paraquedas não abrir, mas para evitar isso, qual é o procedimento fundamental assim, que vocês devem ter, principalmente na hora de puxar o paraquedas? Qual é o problema que pode dali gerar uma consequência mais grave? Existe aí todo um procedimento, são protocolos, inclusive estão ligados à nossa formação. Faço uma analogia com a aviação. A aviação hoje se tornou o meio de transporte mais seguro no mundo após uma série de etapas e evoluções baseadas numa análise dos sinistros. O paraquedismo hoje representa uma tecnologia incorporada de alto nível. Os materiais, os equipamentos que nós temos, porém, a postura do paraquedista ainda é a nossa maior base, aonde nós temos a capacitação não só de lidar com um ambiente que nós não fomos preparados, que o ser humano não foi criado para voar, mas nós voamos e mesmo que a pessoa ache que nós estamos caindo, nós temos condições com o corpo de nos deslocarmos horizontalmente, por exemplo. E aí vem a questão dos cheques, da preparação, da consciência que o paraquedista tem e principalmente de um equipamento adequado, bem manutenido, dentro dos padrões que são exigidos. Do checklist, eu já ouvi dizer que acidentes assim, aéreos acontecem principalmente quando não é feito o procedimento básico assim, de segurança. É algo que se repete tantas vezes que às vezes é ignorado e aí acontece o problema. É o que nós chamamos de complacência no paraquedismo. O fascinante do paraquedismo é o que nós chamamos de ciclo de consciência. O ser humano, todos nós, temos uma capacidade intrínseca, nem sempre é desenvolvida. O paraquedismo estimula isso. Num curto espaço de tempo, nós temos que receber as informações, processar e agir. E esse ciclo de consciência é que vai representar, às vezes, a diferença entre você sobreviver ou não. Mário, eu gostaria apenas de fazer um pequeno comentário. Essa equipe é a única equipe regular, são ex-combatentes de forças especiais americanas. Eu me sinto lisonjeado e honrado por participar desses eventos. São saltos de projeto. Para você ter uma ideia, eu fico no mínimo uma semana na região para poder realizar um salto. Estudando a região, as condições? E eles têm toda uma logística, eles são os únicos que têm uma licença do governo americano para a utilização destes equipamentos, porque a origem deles é de incursões militares. Olha só, a gente então não basta um civil querer comprar ou fazer. Mas o civil que está assistindo agora e quer sentir essa sensação que você disse que não dá para descrever em palavras, de pular de um avião com paraquedas, é muito caro, ele consegue fazer curso. Qual é o caminho para quem quer pular de paraquedas? O caminho, conforme a gente conversou da última vez, existe uma metodologia, a Accelerated Free Fall, que é uma metodologia trazida pela USPA. Hoje, nos Estados Unidos, eu sou licenciado também lá, eu sou instrutor qualificado para aperfeiçoamento de voo. São mais de 3 milhões de saltos por ano. É impressionante a cifra. No Brasil, nós temos 25 áreas aproximadamente, nos Estados Unidos temos 300. Somos, no Brasil, em torno de 4 mil paraquedistas, nos Estados Unidos, 43 mil. E quem quer pular faz o quê? Faz um curso que são 8 níveis, esse Accelerated Free Fall, ele é disponível aqui no Brasil. São 8 níveis, onde você, possivelmente em 3 ou 4 dias, consegue cumprir todas as metas. Isso para saltar sozinho. Se quiser fazer um salto duplo, por exemplo, é possível? É possível, nós temos aqui, inclusive, em Guarapari, uma recém-criada, reativada área de saltos. E é possível, sim. É talvez a forma mais cômoda e mais objetiva de alguém sentir a sensação que nós sentimos no ar. Se a pessoa vai ali acoplada a uma pessoa que tem experiência, né? Um paraquedista. Você só curte o visual e o outro cuida do paraquedas lá. Mas tem que cuidar direito. Marcos, muito obrigado por ter vindo aqui. Ele faz esses saltos em grandes altitudes, está chegando agora de viaja o mundo inteiro, pulando de paraquedas e mostrou a paixão que ele tem por esse esporte. É um esporte, né? É um esporte. Parabéns pela coragem, mas viu? Devido ao profissionalismo, ele hoje requer uma dedicação muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece por nos presentear com essas imagens aí também. A gente fica aqui só tentando criar coragem, né? Obrigado. Ela está dentro de cada um de nós. Bom dia.